Olá pessoal, tudo bem? Na aula de desenho de hoje vamos desenhar um galo, tá bom? E lembrando da primeira aula, não é? A aula de aprender a desenhar desenhando. Em nossa primeira aula nós ensinamos sempre a fazer, em primeiro lugar, o desenho linear, não é? E é o que a gente está fazendo agora, tá bom? A gente está procurando fazer a forma aqui do desenho. Embora eu esteja aqui fazendo pequenos traços, a gente está tão somente fazendo a forma linear. Então agora a gente fez aqui já a cabeça do galo. É uma cabeça do galo, não é? Então a gente vai fazer aqui o contorno. Já vou determinar aqui onde vai ficar a cara do galo, tá? Mais ou menos, né? Nada muito certinho não, como a gente já disse, a gente está fazendo o esboço do desenho, tá? E aqui a crista do galo. Nada que a gente não possa depois voltar estar acertando, não é mesmo? Então a gente vai fazendo, mas sempre lembrando que existe a possibilidade de acertar tudo aquilo que a gente está fazendo agora. Então nós temos aqui a forma linear do nosso desenho. Agora a gente vai começar a dar vida, a fazer os acabamentos necessários para que esse desenho se torne uma representação daquilo que a gente está fazendo. No caso aqui, o galo, não é? Vou já determinar aqui o corte aqui no bico do galo, ou seja, dividir a parte de cima da parte de baixo, não é? A narina e o olho. Nada de se preocupar de fazer nada muito certinho, a gente está tão somente esboçando aqui o desenho. Vamos lá, então vamos procurar dar mais vida aqui no nosso trabalho. Como eu disse, a gente vai aqui acertar, não é, os detalhes que compõem o nosso desenho. Bom, nós temos então aqui a forma linear do nosso desenho, não é? O que nós vamos fazer agora? Nós temos que detectar qual é a parte mais escura e a parte mais clara do desenho. Isso é muito importante, tá? Ou seja, nós temos que encontrar o valor tonal, não é, do grafite. No desenho pintado, essa parte aqui e essa parte seriam vermelhos, não é? Enquanto essa parte aqui seria branca, o galo branco, então essa parte aqui de pena seria branco. O que acontece? O que acontece é que a gente tem que, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma xerox dessa pintura, ou seja, desse vermelho, com essa parte branca. Então essa parte vermelha, ela ficaria escura, não é? E a parte branca ficaria mais clara. Então a gente vai, já de princípio a gente já vai escurecer aqui. A gente já vai escurecer a parte vermelha. E vamos deixar as partes mais claras sem escurecer, tá bom? Com o auxílio do algodão, a gente vai esfumar, não é? Esse grafite que colocamos aqui, para ganhar um pouco mais de suavidade aqui no desenho, no nosso trabalho.
e vamos continuar desenhando. Estou notando que eu preciso trazer essa crista um pouco mais aqui para frente e diminuir um pouquinho aqui o tamanho do bico do galo. Isso tudo faz parte de observação. É coisa que você deve exercitar, não é? À medida em que você vai fazendo aí os seus trabalhos. Eu vou retirar esse grafite que foi colocado aqui dentro do olho, tá? Que isso não é interessante. E a gente vai escurecer o contorno aqui do olho. Escurecer um pouco mais, não é? O contorno aqui do olho. Vamos criar uma separação aqui ao redor do olho. Aqui ó, vai começar a aparecer a parte de pena do galo, tá? E aqui vai terminar a parte de pena, nessa área aqui do desenho. E a gente vai enrugar bastante a pele do galo, representando assim representando bem a textura, não é, da pele do animal. Vamos escurecer, não é? Criando as rugas. Então a gente vai escurecendo, criando as partes mais escuras, ainda mais escuras, não é? Aqui na cara aqui do galo, na crista, melhor dizendo. E nessa parte baixa aqui, abaixo do bico, a gente vai criando assim texturas, não é? Representando as áreas mais claras, né? E as áreas mais escuras do trabalho. Ou seja, demonstrando bem isso, não é? Você aprendeu então naquela primeira aula, na aula que nós desenhamos a árvore, que nós devemos procurar fazer o desenho linear, não é? A gente vai e faz o desenho linear e logo em seguida a gente vem buscando fazer os detalhes e as áreas mais claras e mais escuras, representar as áreas mais claras e mais escuras. Com isso a gente consegue uma boa informação daquilo que a gente está fazendo, porque desenho, como já disse, nada mais é do que uma forma de linguagem. Lógico que se você for fazer esse desenho uma vez e depois for fazer novamente, um nunca vai ficar igualzinho ao outro, não é? Porque há várias situações que vão interferir ali no desenho. Isso não quer dizer que um vai estar melhor ou pior. O desenho ele vai representar, principalmente, não é? O seu estado de espírito na hora em que você estiver desenhando. O desenho vai exprimir, vai expressar, não é? O seu estado de espírito, o ambiente em sua volta no momento e assim por diante. Essas variações de tons claros e mais escuros é que vai me dar, não é, o volume necessário aqui no desenho, tá bom? A gente não pode escurecer muito essa parte mais clara aqui do trabalho, que é a parte branca. Lógico que vamos ter que escurecer também, mas escurecer menos do que a parte vermelha. A parte vermelha, como já expliquei para vocês, numa Xerox ficaria mais vermelha, mais escura, perdão, né? Então a gente não pode escurecer essa parte daqui igual a essa. Essa parte tem que ficar mais escura, tá?
Estou fazendo aqui uma sombra desse volume aqui sobre a parte branca. Então eu escureço um pouquinho mais aqui. Vamos caprichar um pouquinho mais aqui, ó, no limite aqui do desenho, tá? E vamos esfumar novamente aqui o nosso trabalho. Por que esfumar? Para a gente suavizar a colocação do grafite, criando assim uma naturalidade a mais aqui no nosso trabalho. Onde eu quero que fique escuro, onde quero que fique claro, eu não vou passar o algodão por cima, tá? Ou seja, aqui no bico e no olho. E vamos voltar a trabalhar novamente com lápis. Eu coloco essa folha aqui em cima, que é para mim não borrar onde não deve ser borrado. Eu estou trabalhando, pessoal, com lápis HB, tá bom? HB número 2. Devo escurecer um pouco mais aqui, ó. Porque aqui tem tipo que umas penas, umas penugens, não é melhor dizendo assim? Acho que fica mais bem entendido, umas penugens aqui, ó. Então eu devo escurecer aqui para fazer a representação dessas penugens depois. Vou pegar um lápis mais claro, vou pegar o lápis H. E agora vou começar a trabalhar aqui, ó, as penas aqui que cobrem a parte aqui da cabeça aqui do galo. Lápis H, tá bom? De leve, para não marcar muito o papel, a gente trabalha de leve, tá? Então, pessoal, eu cobri toda a parte, né, de pena aqui do galo. Agora o que a gente vai fazer é dar uma ligeira esfumada nessa área também. Sendo que pega o algodão branco, tá? Sem grafite, para fazer isso, que é para não deixar essa área aqui tão escura quanto a parte vermelha, que seria vermelha do trabalho, ou seja, a parte da crista e da cara do galo. A gente deve deixar aqui mais claro. Agora a gente deve pegar um lápis mais escuro, no meu caso aqui é o 6B, e ir escurecendo as representações, né, mais escuras do desenho, os locais mais escuros aqui no desenho, tá? Então, ó, eu vou escurecer bastante, não é? Até alcançar uma tonalidade que me dê um certo realismo aqui no nosso trabalho, tá bom? Como a crista é vermelha, numa Xerox, esse vermelho tenderia, não é, a ficar quase preto, não é? Ou seja, seria a área mais escura do trabalho. Então a gente vai escurecendo aos poucos até alcançar aquela tonalidade satisfatória, né? Que represente bem aqui o desenho. Você deve ter cuidado de não passar a mão por cima do desenho, tá bom? Traz a folha e tu coloca aqui em cima, que é para você não sair espalhando o grafite onde não deve. Perdão se às vezes entro com a mão na frente, mas é que a gente às vezes esquece. Olha só, a narina, ela deve estar mais escura, tá? O lápis está bem gasto, mas dá ainda para trabalhar com ele. Então a gente vai
trabalhando as áreas mais escuras, né? E você vê que essa diferença de tonalidade é o que vai dar vida aqui no nosso trabalho. Você pode perceber que eu não escureço logo direto com uma tonalidade muito forte. Ou seja, eu estou trabalhando com o 6B agora, depois de muito tempo depois de ter iniciado meu trabalho, não é? Ou seja, a gente vai escurecendo aos poucos. Tem que ter paciência. Não pode querer colocar os carros na frente dos bois, não é? Vou pegar o 6B e vou dividir bem aqui, ó, no meio do bico. Vou escurecer um pouquinho mais aqui também, aqui embaixo. E a parte aqui de cima. Daqui a um pouco a gente vai usar a borracha. A gente vai usar ela como se fosse um lápis. Tá bom? Às vezes você vai usar desse recurso nos seus trabalhos. Agora, ó, vou trabalhar com o lápis 6B, mas sem flexionar ele muito, sem apertar ele muito, melhor dizendo, que a gente vai criar esses efeitos aqui, ó, ou seja, esse enrugamento aqui na face do galo, não é? Então a gente não pode apertar muito, senão vai ficar muito escuro e aí não vai criar esse efeito que a gente quer aqui nessa parte do desenho. Gente, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, tá bom? Eu peço isso porque o canal ele não tem nenhum tipo de patrocínio não, ele sobrevive aí do seu incentivo. E seu incentivo que eu digo é esse, você compartilhar o vídeo, você curtir o vídeo, você ativar o sininho para estar sempre, né, recebendo notificações aí do canal. Com isso, o YouTube vai divulgar mais um pouco o nosso canal. Se você fizer assim, não é? Conforme estou dizendo, o YouTube ele vai colocar, ele vai ver que os vídeos estão sendo bem aceitos, estão sendo bem assistidos, e automaticamente ele divulga um pouco mais o canal. E aí o canal cresce em audiência, não é? E a gente tem assim uma motivação a mais para trabalhar, ok, gente? Então não deixa de fazer isso não, por favor. Obrigado, tá? Vamos continuar então assim, fazendo o nosso desenho. A gente pode perceber que aqui a crista, não é? E essa parte aqui da cara do galo está bem próximo, né, da tonalidade aqui desse branco, não é? Então a gente tem que valorizar um pouco mais o valor tonal aqui dessa parte do desenho, tem que fazer ele ficar mais escuro. Então vamos trabalhar com 6B, mas com o lápis deitado, ó, e a gente consegue escurecer um pouco mais aqui o nosso trabalho, tá bom? E é isso que a gente quer, escurecer um pouco mais, que é para representar bem aqui o vermelho, não é? Aqui da crista do galo e também aqui da cara do galo. De leve.
Conforme a gente escurece um pouco mais alguns pontos, a gente consegue fazer aquelas partes mais profundas, não é? Criando assim uma textura mais realista aqui no nosso trabalho. Então você apoia o pulso sobre a mesa, não é? E vem com o lápis H, que é o lápis mais claro, não é? Acendendo aqui um pouco mais os efeitos aqui na parte de pena do corpo do galo, tá bom? Não tem nada de muito complicado não, gente. Isso tudo é só você ir se esforçando e fazendo seus trabalhos que você alcança um nível, né? Em que você vai se agradar do seu nível, tá? Você pode estar achando muito complicado porque ainda não é o habitual seu. Você ainda não tem ainda se exercitado de maneira a se familiarizar com essas texturas, com esses movimentos de colocação do grafite, não é? Mas não é nada de complicado demais não, pode ter certeza. Eu vou escurecer um pouco mais aqui, ó, trazendo um pouco mais aqui para dentro. Suando muito, gente, aqui no Rio é muito quente, tá? Então a gente sua bastante, atrapalha um pouco a execução do trabalho, porque a gente não pode ligar o ar por conta do barulho que fica no vídeo, então a gente tem que aguentar o calor mesmo. Eu vou usar um lápis mais claro e já vou começar também a fazer as penugens aqui, ó, aqui em cima. Nessa parte aqui, como se fosse a proteção aqui no ouvido do galo, tá? Aquelas penugens que ficam protegendo aqui o ouvido do galo. Ainda com o lápis clarinho, eu vou escurecer aqui ao redor aqui do olho e vou criar uma luminosidade aqui, ó. Que a borracha, essa hora ela vai ficar na frente, mas não tem outro jeito, tá? Ó, vou tirar um pouquinho aqui do grafite dessa parte escura aqui do olho, que é pra gente fazer aqui uma luminosidade aqui, ó, na pupila aqui do olho do galo. Isso é que vai dar vida aqui ao animal. Por quê? Essa luminosidade é que demonstra, não é, que o galo está realmente vivo. Se não tiver essa luminosidade, aquele olho vai ficar parecendo um olho morto. Então a gente deve escurecer aqui em volta da onde a gente criou essa luminosidade, né? E com um lápis clarinho criar uma tonalidade mais baixa, né? De tom de menos valor tonal aqui, ó. Ok? Agora a gente vai usar a borracha como lápis, tá? Criando aqui os efeitos aqui, ó. A gente vai apagar, vai limpar a borracha e vai voltar aqui a fazer, ó, esses efeitos. Sempre apagando a borracha, sempre limpando a borracha para tirar o excesso de grafite, não é? E fazer aqui, ó, essas penas que se estendem até lá a parte mais escura aqui da crista. Vamos fazer também, ó, partes mais claras aqui na pele aqui do galo, ó.
Isso vai nos dar um efeito legal aqui no nosso trabalho. Daqui a pouco a gente tira essa borracha que ficou por cima, não é? E a gente vai ver como que ficou aqui o nosso trabalho. A gente vai agora, ó, por contornar esse efeito que nós fizemos com a borracha, escurecendo um pouco mais ao redor desse efeito, tá? Com o lápis 6B de leve, eu vou criar alguns efeitos aqui na parte mais clara. De leve, tá? E em poucos locais. Só para a gente criar um pouco de áreas mais escuras aqui na parte que é a parte mais clara do trabalho. Então, pessoal, está assim terminado o nosso trabalho. Não desista, tá? E você vai alcançar o seu objetivo. Aprendemos na primeira aula sobre o desenho linear, ou seja, as formas do desenho, e também aquela diferença entre claro e escuro. E aprendemos nessa aula um pouco mais sobre valor tonal. Então essas duas aulas, se bem assistidas, vai te favorecer, vai te ajudar em muito, não é? Na execução dos seus desenhos, do seu trabalho, ok? Até uma próxima aula, gente. Obrigado. Fiquem com Deus.